Eu quero te falar um pouco mais sobre estrutura. Eu acho que um dos pilares mais importantes do meu operacional é você esperar o mercado fazer uma estrutura de baixa ou de alta, de acordo com o que você está buscando. E quando você aprende estrutura, você começa a observar regiões que, para te livrar de um stop necessário, você começa a observar order blocks ou regiões de Fibonacci que talvez não precisa colocar uma ordem limite e você sim pode executar mercado ou até mesmo mercado ou até mesmo esperar a troca de estrutura. A gente sabe que quando o mercado está subindo, ele faz topos maiores que o topo anterior. E quando ele está caindo, ele faz isso com os fundos. Só que fica muito relativo e talvez você não dá a devida importância. Então eu quero te mostrar e te falar que é muito importante você observar a estrutura do mercado. Afinal, ele não vai subir até um topo rompendo fundo. Então você precisa aguardar. Ele te dá o sinal, vem, eu vou subir. E aí é na troca de estrutura. Bora para a aula, vou filmar minha tela para te explicar e você aprender de uma vez por todas. Presta atenção nesse conceito. As famosas ondas de Elliott ou estruturas de Elliott é um conceito muito conhecido na análise técnica que vai te ajudar muito para você tomar suas decisões de entrada. Eu tenho aqui algumas imagens que eu vou te auxiliar e te explicar melhor esse conceito. Vamos começar nessa aqui. Ó. O que essa imagem representa? Reparem que ela inicia com um verde claro lá no fundo, que seria um tempo gráfico maior, e o preto, um tempo gráfico menor. O que você tem que entender? Que o mercado ele é fractal. O que acontece no gráfico de 4 horas, acontece no de 1 hora, no de 15, no de 5 e assim sucessivamente. E para que o mercado tenha uma tendência, por exemplo, de alta aqui no caso, este mercado precisa começar a fazer a troca de estrutura no tempo gráfico menor. Significa então que o tempo gráfico menor talvez vai começar a ficar mais claro e apontar a troca de estrutura primeiro do que um gráfico maior. Como assim, Alexandre? Preste atenção. Eu tenho aqui a pernada 1, 2 do verde, tá? 3, 4, 5. A, B, C, que é a correção. Elliott fala que o mercado talvez trabalhe 5 ondas de impulsão e 3 ondas de correção. Sempre é assim? Na prática, não. Mas este conceito pode te ajudar a identificar aonde é que o mercado está. Repare que dentro do preto, eu tenho o mercado fazendo um pullback aqui nesse movimento, o pullback aqui nesse movimento, neste e nesse, que seria a retração do impulso anterior. Tá, Alexandre, muita teoria. Por que eu vou usar isso e como eu vou usar isso no dia a dia? Calma lá que vai chegar nessa hora. Então, se eu tenho aqui o mercado fazendo impulsão, eu tenho ele fazendo rompimento de topo. Você concorda comigo que o mercado só vai subir se ele faz rompimento de topo? Para ele subir a escadinha, ele tem que estar fazendo topos mais alto que topo anterior. E se eu sei que ele está na tendência de alta num tempo gráfico maior, talvez, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pernada de alta aqui, uma de correção aqui, esse mercado está me mostrando, nesta fase aqui, um rompimento de topo. Rompeu o topo, parou de romper o topo. Não fez rompimento desse topo. Aqui eu tenho a correção, fazendo rompimento do fundo. Você tem que ter isso enraizado na sua cabeça que o movimento de alta, ele faz rompimento de topo. Movimento de baixa faz rompimento de fundo. Para que eu vou usar isso no dia a dia? Quando você achar a região que o tempo gráfico maior está, que você considera gatilho de entrada, você simplesmente pode esperar ele fazer o rompimento da estrutura, nesse caso aqui de alta,
para você participar da operação. Aqui, ó, no pullback, rompimento da estrutura para você participar da operação. Na alta, rompimento da estrutura para você participar da operação. Porque não é possível que ele volte a subir sem fazer o rompimento do topo. Então isso te poupa de tomar stop besta. Se você quer comprar o mercado, já achou a região que você quer entrar, já traçou sua FIBO, já puxou seu order block, e agora você vai esperar ele fazer o movimento de troca de estrutura, seja no gráfico menor, a favor de um gráfico maior. E aí você pode ter isso aqui, ó. Eu tenho onda 1, 2. A partir do momento que ele me confirma esse pivô de alta, me confirma o rompimento desse topo, ele está me convidando a continuar as ondas de impulsão do gráfico maior. Por isso que eu olho sempre 1 hora e 5 minutos, 4 horas e 15 minutos, para eu saber a direção do 4 horas e aonde eu estou entrando no gráfico de 5 ou no gráfico de 15. Porque o gráfico de 15 de 5 pode estar caindo, mas não significa que ele está na tendência de baixa. Ele é a correção do gráfico maior. E aí você vende aqui, ó, nesse momento aqui, o mercado explode na alta. E você não entende por que ele está explodindo na alta. Porque você esqueceu da regra do jogo. O mapa do jogo, de fato, igual está escrito aqui, é o tempo maior. É em verde. Porque senão você vai vender nesses momentos aqui, ó, achando que os 5 minutos e o 15 está caindo, e ele é só uma onda corretiva do tempo gráfico maior. Vamos para o gráfico, para ficar mais claro, para vocês entenderem. Eu tenho aqui o gráfico de 1 hora. E o que esse gráfico de 1 hora faz aqui nesse cenário? Ele vinha fazendo um rompimento de fundo, estou até marcado alguns aqui. Ele faz o rompimento desse fundo, está continuando na queda. Rompimento desse fundo, está continuando na queda. Então ele me chama para venda nesse cenário. A partir do momento que ele faz o último rompimento de fundo aqui, ele não tem outro rompimento de fundo. Ele faz a troca de característica, ou o que a gente conhece de choque. Change of character. Esse choque, esse change of character é responsável para te sinalizar que provavelmente o mercado troca para a alta ou a baixa. Perfeito? Então aqui ele começa a fazer o rompimento desse topo. Ele já vem e faz o rompimento desse outro topo. E aí você já começa a ver que ele faz rompimento de topo atrás de rompimento de topo, rompimento de topo atrás de rompimento de topo. Alexandre, como que eu vou beneficiar disso? Você já entendeu que o mercado trabalha em onda de impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Se você sabe que sempre, ou normalmente quase sempre, após o rompimento de topo, ele faz a impulsão e pullback, eu adotei no meu método, na minha técnica, que eu quero aproveitar esse pullback. Eu quero tentar adivinhar aonde que vai ser esse movimento aqui para eu seguir com o que o gráfico maior está me falando. Eu quero tentar achar aonde vai ser esse pullback, aonde vai ser essa onda de correção para eu pegar o preço mais barato. Eu posso pegar ele aqui, por exemplo, com desconto, numa região de desconto. Eu posso pegar ele aqui, por exemplo, para continuar o movimento de alta. Então eu tenho que tentar acertar isso. E para isso eu uso o Fibonacci. Eu vou mostrar para vocês no gráfico. Fibonacci é uma ferramenta que eu consigo puxar o tamanho da onda de impulsão e ela me dá uma possível região onde esse preço volta. E na minha estratégia eu adotei que ela volta normalmente entre 71, 79 e 88%. Significa que a onda corretiva do movimento vai acontecer em 71% do que foi a onda de impulsão. E é isso que eu defendo, é isso que eu acredito, e essa é uma das regras principais do meu operacional hoje. Perfeito? Respeitando a teoria de Elliott, que o mercado faz impulsão, correção, 5 ondas no impulsão macro e 3 de ABC para talvez trocar a tendência. Vamos para o gráfico. O que eu tenho aqui? Por exemplo,
ele faz o primeiro rompimento de topo nesse cenário. Eu posso muito bem, vou tirar o replay aqui só para ficar fácil, eu posso muito bem aqui, ó, após o rompimento da estrutura, troca de característica, a gente tem aqui, ó, eu vou escrever aqui para vocês, um choque, eu posso puxar Fibonacci do início do movimento até o final do movimento. A minha entrada ficaria um pouquinho aqui, stop aqui. Nesse caso, o mercado não vem, quase ativa por poucos pips, mas é sempre dessa maneira. Aqui dá para você entrar no mercado, tá? Mas eu não estou te ensinando nessa aula como entrar ou técnicas de entrar, como pegar as ordens. Eu quero te mostrar como que eu enxergo o mercado. Como eu vejo essa troca de estrutura sendo um convite para eu conseguir operar. E repare o seguinte, a partir do momento que ele chegou nessa minha região aqui, eu posso descer para o gráfico de 5 minutos, se eu tiver numa hora, ou 15 minutos, se eu tiver no 4 horas. Então eu venho para o de 5 minutos e a região que eu quero é essa que está circulada em laranja. Na hora que ele cai para ali, eu posso simplesmente acompanhar os 5 minutos e ver. Chegou nessa região, tendo troca de estrutura, eu posso sair aqui na compra? Pode, com o stop na mínima. Por que eu posso sair aqui na compra? Primeiro, ele foi protegido e segurou no seu Fibo, na sua 71, que era a região que você queria, porém, por infelicidade, você não entrou justamente porque ele não chega. Mas, se ele começa a trocar característica de alta, eu tenho essa estrutura aqui no de 1 hora e essa aqui, ó, nos 5 minutos, que vai começar agora a trocar para alta, para respeitar o que eu tenho aqui no de 1 hora. Você precisa entender e ter esse mapa mental na sua cabeça, porque quando você sai do 1 hora e desce para os 5 minutos, você consegue pegar essa troca para a terceira onda de impulsão ou a quinta onda de impulsão de um gráfico maior, seja 1 hora ou seja 4 horas. E aqui eu posso claramente colocar meu buy stop, com stop na mínima, e o mercado vai lá romper a estrutura. Rompeu a estrutura, me ativa a ordem, eu tenho 20 pips de stop, eu busco no mínimo 2 para 1, e aqui eu sigo com ele até o meu horário operacional. Chegou a pagar 1 para 1, já trago o stop para 0 a 0, enfim, não vou entrar em detalhes em regra agora, mas você consegue reparar que no gráfico de 1 hora, ele já começa a fazer o pullback. Por que ele está fazendo esse pullback? Porque ele acaba de romper esse topo agora. Já não é mais esse, já é esse aqui. A nomenclatura que a gente usa chama BOS, Break of Structure. Aqui agora eu tenho a quebra de estrutura para continuação das ondas de Elliott, da onda de impulsão que eu tenho aqui, fazendo esse cenário. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Posso estar corrigindo agora um ABC. E o mercado sempre vai trabalhar dessa forma. Você precisa acompanhar as estruturas. Alexandre, posso agora, depois de romper esse topo, traçar a FIBO do início aqui do movimento até o final e executar uma compra aqui? Pode. Por quê? O macro está te mostrando que esse mercado está na alta. Ele vai voltar para ativar? Talvez não. Você desce por 5 minutos e faz a mesma regrinha lá que você fez anteriormente. O que você tem que tomar cuidado e você tem que reparar é que mercado fazendo rompimento de topo atrás um do outro com barras de força, você não vai querer vender esse mercado aqui. Você sempre vai seguir o flow, porque rompe topo, faz pullback, rompe topo, faz pullback, rompe topo, faz pullback. A partir do momento que esse mercado para de romper topo, aí você começa a pensar na venda. Desde o princípio que ele estiver rompendo o topo e fazendo pullback, você simplesmente vai procurar a compra. A gente aqui não teria tomado nenhum stop, talvez não teria pegado as entradas, olhando só pela 1 hora, tudo bem, mas aqui tem a primeira entrada que foi efetivada. Eu pego esse mercado aqui.
Por que que eu compro esse mercado? Porque ele faz o rompimento de topo, continuando a estrutura de alta e não perde o fundo. Eu tenho um fundo protegido. Então, se ele rejeita esse mercado aqui agora, eu tenho a convicção que ele ainda vai continuar nesse movimento de alta. E aí eu tenho o mercado fazendo esse movimento. Rompeu o topo de novo. Perfeito? Então você precisa acompanhar isso. Você consegue acompanhar essas trocas de estruturas, seja na baixa ou seja na alta, e isso é importantíssimo para trazer força para o movimento e para trazer mais pessoas no jogo. Trazer mais pessoas a acreditar no sentido do macro. Lembrando sempre, pega como âncora 4 horas ou 1 hora e depois desce para o gráfico menor. Perfeito? Então, essa é a dica sobre estrutura de mercado, o que eu vejo e a importância dela no cenário como um todo. E para você que ficou até o final, eu vou te mostrar essa entrada aqui, já englobando tudo de estrutura. Mercado, fazendo movimento de alta, faz pullback, perfeito? Esse pullback, ele chega aonde? Próximo de 71 de Fibo. O que eu aguardo aqui agora, no gráfico de 5 minutos? Presta atenção para você que ficou até o final, que aqui está o ouro. O que eu tenho aqui agora? Gráfico de 5 minutos. Por quê? O mercado chega próximo aqui da região, ó, e faz troca de estrutura. Rompe esse topo, rompe esse topo, rompe esse topo, rompe esse topo. O que eu, como operador, posso fazer nesse cenário? A partir do momento que esse mercado chega próximo da região que eu quero, que é a minha região de interesse, eu venho por 5 minutos e vou só aguardar ele fazer o rompimento de topo para posicionar a minha ordem. Primeiro topo foi aqui, rompeu, Fibo, início, ao final, entrada aqui, protege no fundo. 3 pips de entrada, stopzinho curtinho, mercado não volta. Ficou de fora? Perfeito, você não tomou stop. De novo, mercado vem, faz o quê? Rompimento de topo. Rompe essa estrutura aqui e já rompeu essa estrutura aqui. Você pode fazer duas coisas aqui, ó. É porque eu passei o replay rápido, estou fazendo agora ao vivo. E você pode fazer isso aqui, ó. Eu tinha esse topo que rompeu e não voltou, esse topo que rompeu. Eu pego aqui Fibo, do início do movimento até o final. Entrada aqui, me ativa? Não ativa, pelo menos eu não tomei stop. Entrada aqui, daqui para cá, me ativa? Eu estou fazendo bem no seco da Fibo, tá, turma? Porque essa aula não é para entrada. Aqui tem order block, tem outras coisas que dá para você pegar. E tem até um vídeo no meu canal falando dessa entrada aí. Aqui tem rompimento de topo. Você colocaria sua ordem aqui, por exemplo. Stop aqui. Mercado vem, te ativa e já te paga. E aí você segue a estrutura. Não tem muito segredo, tá? Você vai seguir a estrutura que o mercado está fazendo. Aqui, ó. Puxa daqui para cá, por exemplo. E segue a estrutura. A Fibo está ajustada. A ideia é você seguir a estrutura que o mercado vem te entregando. Ó, aqui também não ativou, mas olha quanta oportunidade você tinha apenas seguindo a estrutura de um gráfico que segurou uma região de interesse. Perfeito? A ideia é essa, tamo junto e até o próximo.